Você sabia que a água que você bebe todos os dias pode estar sabotando sua saúde, contribuindo para o surgimento da celulite e fazendo você engordar sem que perceba que é ela a culpada disso tudo? Sem falar que esta mesma água pode também estar deixando sua pele flácida, contribuindo com a azia e má digestão, mas principalmente sendo a grande vilã da sua prisão de ventre? E mais, você sabia que mais de 93% da água potável disponível no mercado é ácida e responsável por várias doenças degenerativas como diabetes, hipertensão e até o câncer? Hoje vou compartilhar com você as verdades por trás da água plastificada e lhe revelar alguns poucos, porém surpreendentes segredos que descobri através das minhas pesquisas mais recentes. Mas atenção, vou manter este vídeo no ar por pouco tempo. Então, continue assistindo. Após estudos, entendi que 99% das pessoas no Brasil e no mundo não sabem que a água que elas estão bebendo não é a água que elas pensam que estão bebendo. As pesquisas estão aumentando e o nível de informação vem se alastrando a passos largos. E isso vem apenas reforçar o que estou trazendo hoje para você. Então posso afirmar que a água que você bebe está prejudicando e muito a sua saúde e das pessoas que você ama. Isso mesmo, esta água que está aí na sua cozinha não está apenas sabotando, mas está destruindo a sua saúde e vou lhe provar isto neste vídeo. Infelizmente, as coisas estão piorando a cada dia e não existem perspectivas de melhora. Veja o que a mídia fala sobre este assunto. Notícias como estas vêm afetando a vida de milhões de pessoas exatamente como eu e você. De fato, estas reportagens não chegam a arranhar nem a ponta do iceberg, porque além dessas más notícias, existem ainda mais de 300 agentes contaminantes dentro da água que a maioria da população bebe todos os dias, mas infelizmente nem se dá conta disso. Vou te fazer uma pergunta. Será que você sabe qual é a qualidade da água que você está consumindo e como ela pode estar prejudicando a sua vida, a sua saúde e o seu corpo? Se você for como 99% das pessoas menos avisadas, a resposta será não. No entanto, por você ser uma pessoa inteligente, já deve estar habituada a se alimentar de forma correta, com muitas frutas e verduras, e sabe que além de se alimentar bem, é necessário tomar no mínimo de 2 a 3 litros de água todos os dias. Ter água de qualidade para beber é imprescindível para você e sua família se manterem hidratados e com saúde. Mas o que boa qualidade da água realmente significa? Se você for como a maioria das pessoas, sua resposta será provavelmente filtrada ou mineral. E o que isso na verdade quer dizer? Infelizmente, a maioria das pessoas se preocupa com a comida, porém tratam a água como um coadjuvante sem grande importância. Não se iluda! Assim como tem comida que a mídia informa como sendo saudável, também existe água que a mídia informa como sendo boa, limpa e segura. E sendo honesto, elas podem ser a pior coisa para você e sua família. Então hoje quero levar você para passear dentro do lado negro da água encontrada à disposição no mercado e que infelizmente são vendidos mais de 17 bilhões de litros todos os anos só aqui no Brasil. Uma vez que você veja o que estou prestes a te revelar, isso poderá esclarecer muito a respeito daquelas metas que você se colocou no passado, como emagrecer, ter mais energia, ter uma digestão perfeita, se livrar da enxaqueca e eliminar os problemas de pele, entre outras que podem estar afetando a sua saúde. E entender em alguns minutos que a água que você está tomando pode ser o que está sabotando sua disposição e seu bem-estar. Então continue assistindo esse vídeo, pois vou te revelar as verdades por trás da água plastificada que conseguiram esconder de você até agora. Milhares de pessoas todos os dias compram água, seja uma simples garrafinha de 500 ml na rua ou um galão de 20 litros para beber em casa ou no trabalho. Porém, o que muitas pessoas ainda não sabem é como os processos de engarrafamento, armazenamento e distribuição são feitos, e muito menos como estão as condições do garrafão.
Porque nessa água, que aparentemente se mostra limpa e pronta para consumo, pode oferecer sérios riscos para a sua saúde. Veja o que diz esta reportagem. Você sabia que os galões de 20 litros são os mais contaminados devido à falta de limpeza antes do preenchimento com água? Isso mesmo! Uma pesquisa do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, descobriu um alto índice de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em galões e garrafas de água. Essa bactéria, que é mais conhecida como bactéria de nadador, é responsável por infecções urinárias, infecções sanguíneas, infecções respiratórias e ainda pode matar. Imagine só! Essa bactéria é a terceira maior responsável por infecções hospitalares somente no Brasil. Nessa mesma pesquisa foram analisados 100 desses galões, 50 garrafas de 1,5 litro e 50 garrafinhas de 500 ml. E o resultado foi que entre os galões, 40% estavam contaminados com a bactéria. 40%! Porém, as más notícias não param por aí. Nesse momento, vou começar a falar um pouco mais sério a respeito da água que está aí, dentro da sua cozinha. Você está sentada? Te pergunto isso porque antes de começar a falar sobre os graves problemas do galão de plástico propriamente dito, tenho quase certeza que você vai ficar horrorizada com o que eu tenho para lhe revelar sobre a água que está dentro dele. Aquela que ilusoriamente tomamos achando que é a mais pura que existe. Só que na verdade não é bem assim. Você sabia que tentar encontrar informações sobre a qualidade da água aqui no Brasil não é uma tarefa fácil? Mesmo que o custo dela seja 800 vezes maior do que a água da torneira, em tese a água envasada deveria ter melhor qualidade por ser subterrânea, o que ofereceria uma proteção natural contra a contaminação, não é verdade? Porém, mesmo com o preço tão elevado desse produto, o mínimo que você deveria ter era o acesso completo das informações com relação ao grau de pureza e outros dados que lhe assegurassem uma procedência confiável daquilo que você está tomando e dando para os seus filhos. Então, diante desses fatos, fica mais do que complicado confiar 100% na qualidade da água que tomamos, concorda? Agora que você já está avisada sobre o que acontece com a água que bebemos todos os dias, vamos seguir em frente e abordar o próximo item que não será menos assustador do que o anterior. A outra coisa que você deve se preocupar a respeito dessa água é o próprio galão. Sabe por quê? Você sabia que 95% dos galões encontrados no mercado são feitos de plástico que contém uma substância cancerígena chamada bisfenol A, mais conhecida como BPA? Bem, o BPA está em todo lugar. Ele é usado na fabricação de garrafas de refrigerantes, garrafas de água mineral e até nas embalagens de comida enlatada. Na verdade, o que acontece com as embalagens plásticas é que, da mesma forma como elas são armazenadas nos depósitos, nas prateleiras dos mercados ou mesmo em sua casa por dias, semanas e até por meses, o BPA silenciosamente vai se misturando com a água que você e sua família bebem. E em qualquer situação de aquecimento, como por exemplo, quando o entregador transporta na motocicleta ou em um carro aberto, expondo os galões aos raios de sol, o BPA potencializa seu efeito tóxico em até 10 vezes mais do que quando está acondicionado em local escuro com temperatura ambiente. Em um estudo feito na renomada Universidade de Harvard, foram coletadas amostras de urina das pessoas que tomaram água dos galões de plástico. Nesse estudo foi detectado um aumento de 70% da substância BPA em apenas uma semana de testes. E isso definitivamente não é uma boa notícia. Porque no estudo eles se referiram ao BPA como um xenoestrógeno, que é cancerígeno e causa sérios problemas ao sistema reprodutivo, órgãos como próstata e ovário. E quais as pessoas mais afetadas? São as crianças e jovens em idade reprodutiva. Por exemplo, estudos feitos em animais quando expostos a pequenas doses de BPA, as fêmeas tendem a ter puberdade precoce e ciclos menstruais mais demorados.
além de outros problemas relacionados à fertilidade. E você sabe o que acontece com os homens? Eles tendem a ter uma considerável redução nos níveis de testosterona, disfunção e diminuição de esperma e um elevado risco de câncer de próstata. Em resumo, beber água vinda de um galão plástico de BPA é como ingerir xenoestrógeno todos os dias. E pior ainda, em alguns estudos, tanto em homens como em mulheres expostos ao BPA, tiveram um aumento expressivo da massa gorda, ou seja, eles engordaram. Mas o que acontece com a água que está dentro dos galões? Em muitos casos, essa água pode ser até pior do que beber água de torneira. Se você for como a maioria das pessoas deve estar pensando, não seria mais sensato pegar esta água e filtrá-la antes de beber? Pois filtrando a água vou conseguir me livrar de tudo isso que você está falando, correto? Concordo 100%. O que você realmente quer é beber o máximo de água filtrada que você mesma tenha filtrado, tendo absoluta certeza sobre a procedência dela. Essa preocupação se deve a tudo que falei até agora e mais. No entanto, existem duas coisas a considerar. Número 1. Nem todos os processos de filtragem foram criados da mesma maneira. Número 2. Filtragem é apenas uma parte da solução. Porque existe ainda mais um problema relacionado à água em embalagem plástica que ainda não te contei. E este problema é realmente o mais traiçoeiro de todos. Mas antes vamos só recapitular por que a água plastificada não é a melhor opção de hidratação para o organismo. Ela pode apresentar resíduos químicos, bactérias, pesticidas e metais pesados. Só que isso não é tudo. Como mencionei, existe mais um problema que ainda não foi abordado aqui: o pH. Se você tem andado pela internet em busca de soluções saudáveis como água e dietas, então talvez você entenda sobre alguns pontos básicos a respeito do seu organismo. Por exemplo, seu corpo deve manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45, e esses números são mágicos. Só que isso é o mínimo para que você tenha um ambiente interno alcalino. E quando você ingere algo que seja acidificante, como comida ou líquido com pH abaixo de 7, seu corpo terá que trabalhar muito duro como o hamster em uma roda que nunca para de girar para poder conseguir voltar ao estado alcalino de antes da ingestão daquele alimento ácido. Da mesma forma que o corpo trabalha duro para regular a temperatura, ele trabalha mais em relação aos fluidos do seu corpo. Ele fará o que for necessário para manter o seu pH sanguíneo dentro daquela faixa, lembra? 7,35 a 7,45. E por que eu estou falando com tanta ênfase sobre pH? Bem, vamos assumir que eu esteja falando agora para iniciantes nesse assunto. Ao menor sinal de acidificação do organismo, os glóbulos vermelhos param de trabalhar da maneira correta. É nessa hora que um grande botão vermelho é acionado no corpo. De fato, uma vez que você entra em um estado ácido, algumas células do seu corpo iniciam uma transformação biológica chamada pleomorfismo, se transformando em levedura, e isso não é algo bom. Quando essa transformação ocorre dentro de você, o levedo acaba poluindo todo o seu sistema interno, produzindo lixo tóxico, o qual coloca seu corpo em estado de estresse amplificado e, por consequência disso, intensifica ainda mais qualquer quadro inflamatório que já existia por lá. Seja ele excesso de gordura, falta de energia, problemas de pele ou mesmo diabetes. Por exemplo, você já percebeu que seus pulmões, rins e fígado usam mecanismos especiais para se livrar do excesso de acidez do seu corpo? Porém, quando esses órgãos estão saturados, mas seu corpo continua ácido, o que acontece é que o cálcio é extraído dos seus ossos para ajudar a combater a acidez dentro da circulação sanguínea. Neste momento, você começa a correr um sério risco de desenvolver osteoporose, só que não percebe de imediato. Os resultados irão aparecer em alguns anos, quando já for tarde demais. Mas enquanto isso não acontece, todo aquele excesso de acidez tem que ir para algum lugar, concorda? Bem, este algum lugar terá que ser seus músculos, juntas e nos tecidos conjuntivos.
E ao mesmo tempo, tudo isso irá causar fortes inflamações em todo o corpo, minando a sua energia e deixando você em estado de constante fadiga. Por exemplo, conheço várias pessoas que mesmo dormindo 12 horas seguidas acordam cansadas e sem disposição. A curto prazo, os resultados de uma overdose ácida no seu sistema criará um ciclo vicioso proporcionando doenças e muito desânimo. E à medida que os dias vão passando, seu corpo irá se tornar ainda mais ácido. É quando o problema começa realmente a acontecer, principalmente porque sua dieta consiste basicamente de acidificantes. Ou seja, alimentos e bebidas que dificultam fazer uma reserva alcalina, por menor que seja. Alimentos como refrigerantes, doces, pães, pizzas, batata frita, bebida alcoólica, massas, arroz, derivados do leite e carnes. E para a maioria das pessoas, o que elas não percebem é que as mais frequentes substâncias produtoras de acidez consumidas diariamente é o tipo de água que elas colocam todos os dias em suas bocas. Então, se você tem trabalhado duro na sua dieta e não vê resultados ou não consegue se livrar de algo que está prejudicando o seu bem-estar, esta pode ser a razão. Deixe-me explicar. Provavelmente você já sabe que a escala do pH é logarítmica, o que significa que comidas e bebidas com pH 6 são 10 vezes mais acidificantes do que pH 7. pH 5 é 100 vezes mais acidificante do que pH 7. E pH 4 é 1000 vezes mais acidificante do que pH 7. Só para você ter uma ideia, um refrigerante tem pH entre 2 e 3, ou seja, 100.000 vezes mais acidificante do que pH 7. Isto significa que o refrigerante é uma das bebidas mais ácidas legalmente vendidas para o consumo humano. No entanto, quando o assunto é a água, o número mágico que você quer oferecer para sua família é pH entre 8 e 9,5, porque um pH entre 8 e 9,5 ajuda a construir uma preciosa reserva alcalina dentro do seu corpo. O problema é que a maioria das águas que encontramos disponíveis no mercado tem pH entre 4 e 6,5. No entanto, existem águas de boa qualidade com pH acima de 7 à sua disposição. Se você der uma olhada nessas embalagens, poderá verificar se a água que você está adquirindo te causará danos ou ajudará a sua saúde. pH 4,64, ácido. pH 5,8, ácido. pH 5,16, ácido. pH 5,45, ácido. pH 6,24, ácido. pH 7,58, alcalino. pH 8,25, alcalino. pH 8,58, alcalino. Então, o que faz com que a maioria das águas oferecidas no mercado sejam tão ácidas? Bem, isto é devido a alguns fatores, mas a principal razão é que em nosso mundo poluído e moderno, a grande maioria das fontes de água já nasce ácida. E mesmo uma água engarrafada considerada premium, que pode custar bastante, pode não possuir pH alcalino considerado ideal. E mais, após o engarrafamento desta água em garrafas plásticas transportadas ao sol, a situação fica ainda pior. Confira agora o que uma das maiores autoridades sobre água alcalina no Brasil, o Dr. Laí Ribeiro, tem a dizer sobre isso. Assista com bastante atenção. Então, além dela ser pura, ela tem que ter um pH, potencial hidrogênio iônico, potencial o pH do sangue é 7,35, 7,45. Você pega uma água dessa aqui, essa água aqui tem pH de menos de 5. Menos de 5. pH é logarítmico. De 5 para 6 é 10. De 6 para 7 é 100. De 7 para 7,5 é 50. Então, olha quanta coisa tem que passar. Eu tomo um copo de água desse, eu tenho que tomar vários copos. Vou fazer uma comparação para você. Se eu tomar um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 32 copos de água da boa, só para equilibrar o meu pH. Velhice é acidez, juventude é alcalinidade,
Quando é bebê, você é alcalino. À medida que você envelhece, você vai ficando ácido. Quanto mais alcalina for a água, melhor para você. Agora você deve se perguntar, o que eu devo fazer para conseguir ter essa água na minha casa? Antes de falarmos sobre a solução para todos esses problemas que abordamos aqui, quero te dizer só mais uma coisa. Eu sei que foram muitas informações, mas se você é uma pessoa consciente no quesito saúde e vem tomando água engarrafada, porém não tinha percebido os efeitos negativos e prejudiciais do pH baixo, quero que você saiba que isso não é culpa sua. Vou repetir, não é sua culpa. E é por esta razão que te informo tudo isso. Digo porque sei que você e sua família merecem saber a verdade. No entanto, não são só más notícias, existem boas notícias também. E a boa notícia é que você pode incrivelmente melhorar a qualidade da água que você está consumindo na sua casa com apenas uma mudança. Essa mudança nada mais é do que fazer uma simples troca, retirando o galão de 20 litros que faz tanto mal para você e sua família e substituí-lo por um genuíno, moderno e eficiente filtro de água. Isso mesmo, o filtro de água Habitat Fresh da Aqualive. O Habitat Fresh 10 litros da Aqualive pode transformar a água para cuidar da sua vida, oferecendo mais pureza para sua família. Sabe por quê? Porque o Habitat Fresh 10 litros da Aqualive é o mais avançado sistema de purificação de água e tem a capacidade de transformar água comum em água alcalina. Você faz ideia do que mais ele é capaz? Ele produz todos os dias até 60 litros da água mais pura e ideal para você, disponibilizando água alcalina para o consumo de toda a família e mais. Seu uso é recomendado na cozinha para lavagem e cozimento dos alimentos, mantendo-os saudáveis e garantindo que as bactérias e agrotóxicos fiquem longe deles. A água que o Habitat Fresh da Aqualive produz pode chegar até pH 9,5 e sua embalagem não contém o BPA, cancerígeno, em sua composição, tornando-se ecologicamente correto, protegendo todos que vivem em sua casa. E não é só isso. Seu filtro elimina todas as impurezas presentes na água e realiza o tratamento químico, físico e bacteriológico por completo. Mas além de todos esses benefícios, ele ainda proporciona uma água com capacidade de hidratar até 6 vezes mais que a água comum. Veja agora o teste surpreendente que o Dr. Laí Ribeiro apresenta, feito com refrigerantes, água mineral e com a água alcalina ionizada. E fique você também de queixo caído. O processo. Aqui está o pH neutro, o sangue é 7,35 a 7,45. Tem água com pH 8, tem água com pH 9, tem água com pH 10. pH of each of these drinks. Now Vou the traduzir pH is depois, done só where we observa. use actually pH test drops. And these test drops are actually the same drops that you would use to test the pH in a pool. We're just going to put 4 Olha lá, ele vai medir o drops pH, olha lá. into each of these glasses. Ó, a escala The aqui do pH lado. scale Vai olhando a ranges escala aqui from do lado, 0 ó, aqui. to 14. And what you want Aqui, ó, is you aqui want to 9,5, be ó, tá vendo, ó? on the high side. You want to be as high as you can get. You don't want to be on the low side. So we're going to go ahead here. We're going to stir these Aqui up. são 3 refrigerantes, ó. Stir up this first Vocês estão one vendo here, a the cor que Sprite. fica do You pH? can see on the Abaixo de basically 3. on the low side of the pH scale, you've got Aqui tem very, águas very, diferentes, você vai ver daqui a orangish pouco. color, which is São what you 3 don't refrigerantes want. aqui, ó. You get into here to the vitamin water. I thought vitamin water was supposed to be good for you. Olha lá. Well, it's got a very low pH to it. We get in Aqui, here aqui. to the reverse osmosis waters. Ó, osmose reversa, This surprises olha a que lot of absurdo, people. ó. When you actually see this reverse osmosis E aqui water, está a when água you que go ele to the está store and you buy these que ele bottles tá and you think that it's mostrando, really good for que é uma you. água Yet you can ionizada, see it just doesn't have that much of a feita pH por value. aparelho. Now this last glass, Ioniza a água. this is the tap water. Aqui é This água de tap water torneira, here ó. is, Que é melhor it's do blue. que as outras, And mas some não se people get engane. excited about that because A actually lei the pH exige que value o pH of this suba, então você tem compared que to colocar all these alguma other coisa para fazer o drinks pH is subir. much better. Much better. But what they don't tell you is that the federal government mandates that tap water be at least 7.0 in pH. And so because of that, they use various que eu vou mostrar outra chemicals, coisa. dyes, and anything they have to put into that water to get it to go to here. In fact, a lot of times when you filter this water,
you will actually see that the pH values come back to this range once some of those chemicals are filtered out. Vou explicar isso depois. Let's see what happens. Olha lá, ó, olha só, ó. Ele vai pegar uma gotinha dessa água boa e pingar ali, ó. Look what Ó, we como é just que did sobe to a that água lá, tap ó. water. Ó. We changed that Ó. tap water and we took it from an acidic, or actually it was a somewhat neutral state, to a very alkaline state. We're going to do the same thing over here to the Aquafina, and it very quickly turns purple. You can see that. Here we go again. We're going to get it to go purple just by mixing in Agora some olha of o our que vai water. acontecer. Now these other three over here, I actually want to go ahead and use our Ele vai usar water, esse copinho our aqui pra 9.5 jogar lá. water, and I'm going to pour it directly in. Ó, olha lá, ó. Now watch what happens when we do this. Nada, ó. Você bebeu Isn't that refrigerante, olha o que amazing? We're not acontece. getting any color Ó. change at all. Ó, nada, In ó. fact, if I go over here, Mesmo que você tome uma I'm água not gonna boa, get olha o any estrago que color faz no seu change corpo, olha in lá. either of these drinks. They Agora, are se você so pegar um acidic golinho de that it's refrigerante actually gonna e jogar num corpo take bom, anywhere from um golinho, quer ver o que que dá? 25, Quer ver o que que 30 dá? cups of our water, of 9.5 pH water, when we mix it into these other waters, or these other drinks, to actually get it to go neutral. In fact, I'm going to show you that because this is so potent. Ó, I mean, golinho look de at this soda refrigerante, here. o que que faz? This Olha soda lá, is so golinho, ó, um potent. golinho, ó. If we just Um take a golinho, tiny ó. bit Pronto, and estragou put it right tudo. into one of these cups, it Um immediately golinho da takes latinha away já estragou the tudo. alkalinity of these. I mean, take Perceba que você quer ter uma vida mais saudável, eliminar o excesso de peso, aumentar seu nível de energia, se livrar dos problemas de pele e acabar com a prisão de ventre, mas principalmente proteger a sua família contra todos os males que a água plastificada leva para dentro da sua casa. Então clique no botão laranja abaixo e adquira o seu Habitat Fresh 10 litros da Aqualive agora. Quando este único e confiável produto foi criado, certamente ele teria que ser testado e aprovado por pessoas preocupadas com a saúde e bem-estar, assim como você. Então ele passou a ser divulgado pela Aqualive, a fim de mostrar que um produto como este de fato existia e que poderia beneficiar centenas e milhares de pessoas. Então, neste momento, eu gostaria que você visse com seus próprios olhos o que celebridades e autoridades da área médica estão falando a respeito do Habitat Fresh 10 litros da Aqualive. Este é definitivamente o melhor sistema de filtragem da água porque já beneficiou milhares de pessoas satisfeitas. Imagina tu pegar uma água da torneira, que tem lá todos os seus agentes químicos, e principalmente também muito cloro, e poder purificar essa água e ainda entregar ela com um pH saudável a nós, que normalmente da rede pública ela vem com pH de 5 e pouco, que não é saudável ao nosso organismo, e aí depois de passar por esse filtro da Aqualive, vai ser nos oferecido com um pH de 9, acima de 9, né, 9 e pouco. Então isso é fantástico para a qualidade do nosso organismo. Agora a decisão é sua. Você tem nas mãos o poder de decidir, mas eu vou te ajudar nessa tarefa. Devo alertar para algo que você talvez ainda não saiba. Você não precisa decidir agora se vai comprar ou não. Você pode achar que não sabe como usar o produto, você pode não gostar, mas eu preciso te dizer que entendo que você tem o direito de achar que ainda não está preparada para essa tecnologia, e é por isso que a Aqualive oferece ressarcimento total do seu investimento em até 90 dias. E mais, todos os produtos Aqualive possuem garantia de 12 meses por problemas de fabricação, dando a você 100% de satisfação ou a devolução do seu dinheiro sem pegadinhas e sem enrolação.
A Aqualive é baseada em um negócio sólido, portanto sempre estarão prontos para oferecer manutenção e fornecimento dos itens de reposição que você necessitar. Neste momento já provei para você que tanto o produto como as garantias funcionam e fazer esse investimento será a melhor coisa para você e sua família. Então clique no botão laranja abaixo e adquira agora o seu Habitat Fresh 10 litros da Aqualive. Deixe-me fazer uma última pergunta. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, como você espera que a sua vida tenha mudanças? Se você não fizer esta mudança, então sua vida e da sua família continuarão na mesma, como na corrida dos ratos. E posso apostar que isso é o que você não quer. Então clique no botão laranja abaixo e dê um grande passo para se livrar de uma vez por todas do excesso de peso, da má digestão e azia, do incômodo da celulite, das enxaquecas constantes e das unhas fracas e quebradiças, dos cabelos ressecados e sem vida e da dolorida prisão de ventre. Mas principalmente eliminar os graves riscos de contrair gastrite, úlcera e até câncer estomacal. Espero de verdade que este vídeo tenha sido útil para você e obrigado por assistir até aqui. Bom, a nossa visão do paciente é uma visão globalizada, né? Tratamos, sim, a questão estrutural, ortopédica, funcional, biomecânica, mas temos uma preocupação grande com a questão sistêmica, né? Então, quando o paciente passa por um atendimento da fisioterapia, onde é trabalhar essa questão bem global, a gente orienta que ele tome bastante água alcalina pela questão do magnésio, né? Então, a gente sabe hoje que o magnésio auxilia muito a saúde dos ossos, além de outras qualidades que pra gente é muito importante, né? Então, assim, a nossa ideia é solucionar o problema desse paciente, né? Então, se ele passa pelo atendimento, ele tem indicação de usar água, eu tenho que indicar a água de melhor qualidade. Então ele já sai daqui com a indicação correta de que água ele deve tomar para complementar e dar seguimento ao tratamento que ele está fazendo. Faça parte você também deste grupo de pessoas inteligentes e cautelosas a respeito da saúde e bem-estar. Clique no botão laranja abaixo e adquira agora o seu Habitat Fresh 10 litros da Aqualive.